bens penhorados. Essa figura, alienação por iniciativa particular, é recente no nosso país, tem 5, 6 anos, e ela é muito importante, tanto que existe linha de financiamento bancário para isso. Ela facilita e muito a expropriação do bem. Antes não era possível, não poderia vender um bem penhorado, hoje vende sem problema algum, desde que autorizado em juízo. E o terceiro mecanismo, é aquele que funciona dentro da asta pública, da chamada asta pública. Asta pública, tá? Onde nós teremos alienação através da asta pública. Asta pública. Onde nós temos a praça, onde nós temos o leilão. É aqui aquela situação onde se tem o quê? Os lances, onde se oferece o valor menor, que nós conhecemos melhor. Praça e leilão. Praça para bens imóveis, leilão para bens móveis. Praça para imóveis, leilão para imóveis. Asta pública. Aí, nesse caso, o bem ficará com quem? Ficará com um terceiro que participou desta asta pública, que é uma espécie de concorrência, Existem várias pessoas que têm interesse naquele bem, então cada uma coloca ali o seu lance e o valor que acha devido. Então, são mecanismos em que eu converto aquela penhora, que eu converto aquela garantia em pagamento. Mas isso só vai acontecer, evidentemente, após esgotados todos os meios de manifestação daquele devedor. Ok? Só tem mais um ponto. Em que momento poderá ocorrer a penhora no processo? A qualquer momento. Pode ser no início, pode ser depois de 2 anos, a qualquer momento pode ocorrer a penhora. Não há preclusão quanto ao requerimento de penhora. É claro que nós temos muitos pontos a discutir sobre esse tema. E eu foquei na questão da penhora, porque eu sei que isso é relevante para todos nós, para você que está aqui acompanhando esse programa, que é de tanta audiência. Olha, são tantos os e-mails que eu recebo, são tantos os contatos, que a satisfação é enorme, ficamos muito satisfeitos com esse programa. E eu tenho certeza que colabora muito com você que é advogado, você que é estudante, você que é leigo. Se você quiser, você pode me acompanhar no Twitter. Será um prazer. Vai, me siga no Twitter. É @Fábio, meu nome é Fábio, @Fábio Mena. Fábio Mena. Mena é M-E-N-N-A. M-E-N-N-A. @Fábio Mena. Siga no Twitter, vai lá me seguir. Muito interessante, às vezes tem algumas revisões e é uma forma de se comunicar. Se você ficou com dúvida ainda acerca dessas colocações, você pode mandar um e-mail para nós, tá? Pode mandar um e-mail que é provafinal@aesapar, provafinal@aesapar.com, tá? provafinal@aesapar.com, tá? Ou então, convido você a acessar o site da Rede LFG, www.lfg.com.br. Tem muitas informações, muitos artigos de seu interesse. Agora, chegou o meu bloco preferido. Daqui um segundo, nós vamos ao bloco Pergunte ao Professor. Não saia daí, já voltamos. Pronto, o meu bloco preferido, Pergunte ao Professor. Você vai acompanhar comigo as perguntas. Você vai acompanhar. Veja e ouça a pergunta, reflita um pouco sobre ela, eu já entro com a resposta. Vamos ver? Vamos lá? Primeira pergunta. Professor, o juiz pode determinar de ofício a penhora de bens do devedor? Essa é uma pergunta importante porque é um tema, inclusive, polêmico dentro de um processo. Será que o juiz pode, de ofício, determinar ou exigir a penhora de bens do devedor? Essa questão dos poderes do juiz dentro de um processo, ela é relevante, até porque há uma tendência da doutrina hoje, uma tendência inclusive da própria jurisprudência, em dar ao juiz amplos poderes na condução de um processo. Na verdade, ampliar os poderes do juiz dentro de um processo.
Dessa forma, admite-se hoje a prática de muitos atos de ofício. De ofício, para você que é leigo e não está acostumado com essa expressão, de ofício significa ex officio. Ex officio quer dizer, o juiz pode praticar atos no processo, mesmo que não haja requerimento das partes. Mesmo que ninguém peça, ele pratica atos. Claro que esses atos praticados de ofício podem, de certa forma, infringir um princípio que é muito importante dentro do processo, que é o princípio da imparcialidade. Pois toda vez que o juiz de ofício pratica algum ato, ele vai favorecer uma das partes, não há dúvida quanto à relação a isso. De uma forma ou de outra, ele vai favorecer uma das partes. E isso, de fato, agride o princípio da imparcialidade. O juiz deve estar equidistante das partes. Se ele não está equidistante das partes, se ele não mantém a mesma distância das partes, efetivamente, a mesma distância das partes, efetivamente, ele não está atuando como se espera. A imparcialidade é um dos princípios mais importantes dentro do processo civil. No entanto, até em confronto a esse princípio da imparcialidade, nós temos o princípio da celeridade, nós temos o princípio da efetividade da prestação jurisdicional. A prestação jurisdicional do Estado, ela deve ser útil, ela deve ser eficaz, ela tem que ser efetiva e, ao mesmo tempo, célere. E lembrando que nós não podemos confundir celeridade com rapidez. Celeridade significa que aquele processo seja analisado dentro de um tempo razoável, duração razoável do processo. Muitas vezes se fala em celeridade como se fosse algo rápido. Não. Assim como um processo muito demorado pode causar injustiça, um processo muito rápido pode ser temerário. Então, o processo tem que ter uma duração razoável para que o juiz consiga desenvolvê-lo e solucionar aquele conflito o quanto antes. Acontece que na execução, efetivamente, o conflito que se dá é no que tange a inadimplência. Não se discute na execução o direito efetivo do indivíduo. Se discute o seguinte, o devedor tem que cumprir a obrigação. Tem que cumprir a obrigação. E aí que vem a pergunta, será que o juiz pode, então, de ofício, já que agora nós entendemos o que significa isso, será que o juiz pode, então, de ofício, determinar a penhora de bens do devedor? A resposta é não. Não. Na execução isso não é possível, porque nesse caso o juiz estaria executando a própria dívida do credor, estaria auxiliando o credor. O que o legislador prevê, o que o CPC prevê, é a seguinte situação. O juiz não pode penhorar, determinar a penhora de ofício de bens do devedor, mas ele poderá, de ofício, aí sim, intimar o devedor para que apresente bens à penhora. Intimar o devedor para que apresente bens à penhora. Isso ele pode. De ofício ele intima. Ele fala, devedor, apresente bens à penhora. E concede um prazo a ele de 5 dias. De 5 dias. Eu tenho certeza que você vai se lembrar no primeiro bloco, quando eu falei que o devedor muitas vezes omite bens ou deixa de apresentar bens e que isso não é positivo, e que isso pode causar maiores prejuízos a ele. Exatamente por isso. Se o juiz intimar o devedor a apresentar bens à penhora e o devedor não apresentá-los, sendo que possui esses bens, o cara tem bens, mas não os apresenta intimado pelo juiz, sabe o que pode acontecer? Ele poderá ser condenado a pagar uma multa de 20%, é isso mesmo, uma multa de 20% sobre o débito. Porque o legislador considera essa omissão do devedor ato atentatório à dignidade da justiça. Ele considera um ato atentatório à dignidade da justiça. Dignidade da justiça. Muito mais grave do que uma litigância de má-fé. A litigância de má-fé se dá nos mesmos autos entre as partes. Agora aqui não, é ato atentatório à dignidade. Por que é dignidade? Porque o indivíduo omitiu bens do Estado, o Estado intimou o devedor a apresentar bens e ele foi omisso. Então é grave, artigo 600, 601 do CPC. 600, 601. Então, respondendo essa pergunta,
desse nosso aluno, o juiz não pode penhorar bens